No primeiro capítulo de Daniel, para mim, esses jovens tinham tudo o que precisavam para perder a identidade. Inclusive a ligação com todo o povo judeu, a ligação com Deus, porque essa coisa de trocar o nome é algo muito importante para eles. O nome era muito importante, o próprio pastor falou que os nomes são carregados de significado. Então, quando eles têm os nomes trocados, eles têm tudo para perder a identidade. E o que acontece é exatamente o contrário, assim, né? Eles, mesmo tendo toda a oportunidade de perder a identidade, de adquirir uma cultura politeísta, de deixar Deus de lado e toda a sua cultura, eles se mantêm firmes. Os 4 se mantêm firmes e acabam tendo uma recompensa com relação a isso tudo, né? Acabam sendo recompensados, acabam sendo elogiados pelo rei ao final do capítulo, quando são examinados, quando são comparados com os outros sábios. É interessante. Quando o rei olhou para dentro da fornalha, ele não viu apenas 3, ele viu 4. E o quarto homem dentro da fornalha, segundo Nabucodonosor, tinha o aspecto de um filho dos deuses. Amigos, quem era este com o aspecto de filho dos deuses? Era o próprio Cristo. A simbologia de usar os metais, de usar uma estátua, isso é muito presente na Bíblia. Por exemplo, no livro de Apocalipse, né? A simbologia do livro de Apocalipse também é um pouco cheia, né? Cheia de simbologia, bem carregado de simbologia. Isso causa bastante dúvidas, isso causa bastante... As interpretações são as mais variadas possíveis. Isso me chamou a atenção, né? Esse fato de ser muito parecido com o livro de Apocalipse, com toda essa simbologia. E essa comprovação histórica, né? De todos os fatos, de todos os reinos que aconteceram depois disso, e aparecerem lá de uma forma clara, mesmo utilizando símbolos, não é muito difícil de se interpretar isso tudo, não é muito difícil de ver evidências históricas de todas aquelas profecias, de todas as palavras que Deus fala. Perceba o simbolismo do Apocalipse. Uma mulher prostituta. No capítulo 12 aparece uma virgem. E, segundo Paulo, em Efésios 5, 22 e 23, mulher na Bíblia, em profecia, simboliza igreja. Então, no capítulo 12 de Apocalipse, há uma virgem, simbolizando a igreja verdadeira. No capítulo 17, há uma prostituta, simbolizando Babilônia. E esta Babilônia, ela embebeda os habitantes da terra com vinho. E esse vinho são as imundícies da sua prostituição. São as heresias, são os erros, são os falsos ensinamentos que corrompem o mundo. Agora, como que vai cair Babilônia? Quando as verdades da Bíblia forem exaltadas. Então, eu obedeço à lei de Deus, os princípios da palavra dele, porque ele me salvou. E é isso que Cristo veio ensinar. Então, no processo de salvação, as obras humanas, elas não têm valor. Elas têm valor apenas para evidenciar de que nós fomos salvos, mas não para sermos salvos. Foi isso que finalmente o rei compreendeu. E a vida dele foi entregue ao Deus verdadeiro. E quando terminamos o capítulo 4 de Daniel, nós terminamos a história de Nabucodonosor e ele termina como um rei convertido. Já pensou que coisa extraordinária? Quanto esforço envidou o céu para alcançar esse homem? Não é diferente hoje. O Espírito Santo tem trabalhado conosco há muito e muito tempo. Quantas vezes nós não já ouvimos a voz de Deus dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Faça isso, não faça aquilo. Venha por aqui, não por aí. É Deus querendo nos orientar. Por isso, meu apelo para vocês hoje é: estamos nós dispostos a colocar a nossa vida nas mãos desse Deus e deixar que Ele nos conduza?
Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Fácil. Ao longo dessas semanas, estamos estudando a respeito do livro do profeta Daniel. Até aqui, estudamos os primeiros 6 capítulos, que foi a parte histórica. E a partir de hoje, vamos entrar no capítulo 7 de Daniel. E a partir de agora, o Bíblia Fácil vai tratar das profecias de Daniel. Por isso eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia e darmos início ao primeiro capítulo profético, o capítulo 7. E o tema que hoje nós vamos estudar, os 4 animais estranhos. Nós vamos descobrir de que esses animais na profecia simbolizam impérios e que há um íntimo relacionamento entre o capítulo 7 de Daniel e o capítulo 2. Nós estamos aqui em Angra dos Reis com 8 amigos convidados especiais que vieram participar dessa temporada de gravações. E nós estamos conhecendo a cada programa um pouquinho mais dos nossos convidados. Hoje eu quero conversar um pouquinho com a Tereza, Maria Tereza, é Maria isso? Tereza. Maria Tereza, você é carioca, já fiquei sabendo, não é isso? Sou carioca. Fui nascida e criada no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Hoje estou morando em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Em Nilópolis. Estado do Rio de Janeiro. Está acompanhada do Júlio, que é o esposo dela. Celso. Desculpa, Celso é o esposo dela. E vocês têm quantos filhos? Nós temos 3 filhos. 3 filhos. Quais são os nomes? Fagner, Cássia e Felipe, que é o caçulinha. Aproveita e mandar um abraço para eles, né? Eu mando um beijo para vocês, viu? Te amo. Ok. Mas que bom, está gostando de estar esses dias na ilha, participando desse estudo? Adorando. Maravilhoso essa ilha. E a expectativa para começarmos as profecias de Daniel? Estamos atentos e ligados para aprender mais da palavra de Deus. É? Que bom, viu, Tereza? Seja bem-vinda ao programa, Obrigada. Você e seu esposo Celso. Espero que vocês façam um bom aproveito de todo o conteúdo que estão aqui aprendendo. E você que nos acompanha em casa, nós temos uma revista que nós oferecemos para você. Se você desejar receber em casa, inteiramente grátis, o guia de estudo que a Novo Tempo preparou é esta revista. Ela contém todos os 16 temas que estamos estudando aqui no programa Bíblia Fácil. Você pode ligar para o nosso telefone 0 operadora 12 21 27 3121 ou então você pode acessar a nossa página na internet novotempo.com/Bíblia Fácil. Lá você vai preencher um formulário e nós vamos enviar essa revista para a sua casa, lembrando que é inteiramente grátis. Nós temos um hábito aqui no programa, nunca começamos sem antes orar. E eu quero convidar o grupo que está comigo aqui e você que nos assiste em casa para participar desta oração para começarmos o estudo. Bondoso Deus e Pai, graças te rendemos por todas as bênçãos e pela oportunidade que teremos mais uma vez de estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e santo Espírito nos dirija agora. Oramos em nome de Cristo. Amém. Pegue suas Bíblias, vamos começar então nossa viagem na parte profética do livro de Daniel. Até aqui no programa Bíblia Fácil, nós cobrimos a parte histórica do livro. E nessa parte histórica, nós já aprendemos sobre como Daniel e seus amigos foram parar em Babilônia, o cativeiro babilônico. Aprendemos no capítulo 2 o sonho com uma estátua que possuía 4 metais e simbolizavam 4 impérios. Aprendemos sobre a fornalha de fogo ardente, de onde Ananias, Misael e Azarias foram libertos. Aprendemos sobre a loucura de Nabucodonosor, quando ele pastou como um animal por 7 anos, até que o trono lhe foi restituído. Aprendemos no capítulo 5 sobre a queda de Babilônia e vimos um paralelo entre essa queda da Babilônia antiga com a Babilônia mística do Apocalipse. E aprendemos na semana passada a história de Daniel na cova dos leões e como Deus libertou ou protegeu o seu servo fiel. Chegamos agora ao capítulo 7 do livro de Daniel. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia nesse livro maravilhoso que contém uma mensagem para os nossos dias. E o título do capítulo 7, o sonho sobre 4 animais. A partir de agora, daremos início à sessão profética de Daniel e vamos aprender como interpretar as profecias, do capítulo 7 até o capítulo 12 do livro. Esta visão do capítulo 7 é a segunda visão do livro, lembrando que a primeira está no capítulo 2,
que tem a ver com a estátua. Agora o capítulo 7 é uma visão com 4 animais. Acompanhe comigo a leitura de Daniel 7, verso 1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Daniel 7:1 nos posiciona historicamente. Quando é que aconteceu a segunda visão do profeta Daniel? A Bíblia está dizendo, no primeiro ano de Belsazar. Lembram quem era Belsazar? Belsazar foi o neto de Nabucodonosor, que deu uma festa para 1000 convidados. E apareceu uma mão misteriosa e escreveu na parede, certo? Isto quer dizer que o capítulo 7 de Daniel, ele situa-se antes do capítulo 5. Porque o capítulo 5 fala já da queda de Babilônia. E o capítulo 7, a visão desse capítulo, ocorreu quando Belsazar ainda estava no trono. Então você descobre com isto de que o livro de Daniel, os capítulos não estão em ordem cronológica. O capítulo 7, ele deveria aparecer entre o 4 e o 5. Não é que deveria, historicamente ele está entre o capítulo 4 e 5, porque nesse momento da visão, Babilônia ainda não caiu. Belsazar ainda está no poder e esse Belsazar vai ser o último rei de Babilônia. Pois bem, o que Daniel viu nessa segunda visão? Então acompanhe comigo a partir do versículo 2. A Bíblia diz assim: Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como um homem, e lhe foi dada uma mente de homem. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro animal, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Interessante que Daniel viu 4 animais surgirem do mar. Nós estamos numa ilha, em Angra dos Reis, cercado pelo mar. O mar é um elemento profético. E tanto em Daniel quanto em Apocalipse surge o mar. Mas o que o mar representa na profecia? Quando você vai estudar um pouco de profecia, você tem que entender um pouco de simbolismo. E Daniel disse que os ventos dos céus agitavam o grande mar. O que são ventos em profecia? Quando aparecem em uma visão simbólica, ventos indicam movimentos diplomáticos, bélicos, políticos que movem a história da humanidade. Esse é o sentido de ventos na profecia bíblica. Olha um exemplo em Jeremias 49:36. Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu e os espalharei na direção de todos estes ventos. E não haverá país onde não venham os fugitivos de Elão. Você percebe que os fugitivos são gerados na guerra? E quando Deus diz assim, eu vou trazer de Elão os 4 ventos, ou seja, vai vir a guerra.
e as pessoas terão que fugir. Então, em profecia, ventos significam guerras, movimentos diplomáticos, bélicos. E Daniel viu os ventos do céu agitando o grande mar. Se ventos simbolizam guerras, qual é o simbolismo do mar? Ai do bramido dos grandes povos, que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações, que rugem como rugem as impetuosas águas. Você percebe aqui um paralelismo, onde o profeta Isaías está fazendo uma comparação, os povos com os mares, assim como brama o mar, também os povos bramam. E se você for para Apocalipse, eu não sei se eu separei esse texto, não está aqui, mas Apocalipse 17:15 é muito claro em dizer também de que águas em profecias são povos, nações, multidões e línguas. Então as guerras estavam agitando o grande mar, que são povos, e 4 animais se levantaram. O que são esses animais na profecia? Aqui em Daniel capítulo 7, olha para o verso 17. Daniel 7, 17. Estes grandes animais que são 4, são o quê? 4 reis que se levantarão da terra. Ou seja, esses 4 animais representam 4 impérios, poderes, reis, que se levantariam das pessoas, da população, do mundo povoado. E então Daniel viu, o primeiro animal era um leão com asas, o segundo animal um urso que trazia 3 costelas na boca, o quarto animal um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, e o quarto animal era um animal terrível e espantoso, que ele não soube identificar, nem encontrou paralelo na zoologia, mas disse que esse animal terrível e espantoso tinha 10 chifres. Agora, quando você compara o capítulo 7 de Daniel com o capítulo 2, o que você descobre? De que esses 4 animais são outras formas de se representar os mesmos impérios representados pelos metais da estátua. Entendeu? Esses 4 animais do capítulo 7 estão em paralelo com os 4 metais da estátua do capítulo 2. Assim, o leão vai representar Babilônia, o urso a Medo-Pérsia, o leopardo a Grécia e o animal terrível e espantoso vai representar o Império de Roma. Aqui precisamos aprender um primeiro princípio de interpretação profética. A profecia é uma revelação que se amplia. Então, detalhes que foram dados no capítulo 2, ou o conteúdo que foi dado no capítulo 2, ele vai agora ser aprofundado no capítulo 7. No capítulo 2, só foi dito que a cabeça de ouro representava Babilônia. Agora, este leão, ele possui 2 asas e ele representa Babilônia. Por que Babilônia agora é representada como um leão? Por causa da velocidade com que Babilônia conquistou o mundo. Eu disse para vocês uma semana atrás de que o império que dominou o mundo antes da Babilônia foi a Assíria. E o seu grande líder foi Assurbanipal, que morreu por volta do ano 626 a.C. A partir daí, Nebopalazar, o pai de Nabucodonosor, começou grandes incursões. E quando Nabucodonosor derrota o Egito, o faraó Neco, na batalha de Carquemes, no ano 605 a.C., Babilônia se estabelece. Então, na profecia, o leão vai representar Babilônia. Você já percebeu de que na história, Babilônia sempre usou o leão alado para representar o seu império? Os achados arqueológicos mostram de que as ruínas de Babilônia estavam repletas de ladrilhos com imagens de um leão alado.
O leão, na arqueologia, tornou-se um símbolo de Babilônia. Agora, o texto aqui, em Daniel, capítulo 7, verso 4, diz que as asas do leão foram arrancadas, ele foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. Quando você pensa num leão, que as asas foi arrancada e depois foi dada mente de homem, você se lembra de que rei de Babilônia? Nabucodonosor, que pastou como um animal por 7 anos e depois foi restituída a mente dele e ele voltou para o trono. Vocês estão vendo o íntimo paralelo que há desse leão com Babilônia? E a Babilônia dominou o mundo, como nós já vimos, do ano 605 até o ano 539. Então vamos agora para o Segundo Império. Eu já falei um pouquinho sobre Nabucodonosor e o tempo que ele esteve pastando como um animal por 7 anos. O animal que representa a Medopérsia é o urso. E a Medopérsia dominou o mundo do ano 539 até o ano 331. 2 detalhes sobre esse urso. Primeiro, ele levantou-se de um lado. Por que esse urso se levantou de um lado? Você lembra quem é que derrotou a Babilônia? A Medopérsia. Mas quando a Medopérsia vence a Babilônia, quem é que se assentou no trono? Qual foi o rei que se assentou no trono e passou pela experiência com Daniel da cova dos leões? Dario. Quem foi o grande libertador? Ciro. Só que quando a Medopérsia chega ao poder, não é Ciro quem senta no trono, é Dario. Depois de um tempo que Dario governou, veio Ciro. Então esse urso levanta-se de um lado e o último lado por último, porque ele está representando Ciro, que era o grande nome da Medopérsia, mas primeiro se assenta no trono Dario, depois se levanta Ciro. E Ciro é quem vai assinar o decreto autorizando o povo de Deus a voltar para Jerusalém. Você entende aqui o simbolismo, então, de levantar-se de uns lados? Agora, por que esse urso trazia 3 costelas na sua boca? O que representam essas 3 costelas na boca do urso? Se você pegar a obra de Heródoto, que aqui está, no volume 1, e esta obra, na página 40, ela vai ensinar justamente de que essas 3 costelas representam as 3 principais conquistas de Babilônia. Para que Babilônia pudesse se estabelecer como um poder mundial, ela teve que derrotar, para que a Medopérsia pudesse se estabelecer como um poder mundial, ela teve que derrotar a Lídia, a Babilônia e o Egito. Então, essas 3 potências mundiais representam as 3 costelas na boca do urso. A Medopérsia teve que devorar esses impérios para estabelecer o seu poder. E, finalmente, ela conseguiu toda a hegemonia mundial, porque ela conseguiu derrotar a esses 3 reinos. Surge o terceiro animal, um leopardo, 4 cabeças, 4 asas. A Grécia está representada por esse animal, e a Grécia dominou o mundo do ano 331, na Batalha de Galgamela, até o ano 168 a.C., quando ela perdeu a Batalha de Pídima para os romanos. Interessante que esse leopardo possui 4 cabeças e 4 asas. Se o leão com 2 asas falava da velocidade com que Babilônia conquistou o mundo, agora esse leopardo com 4 significa que ele conquistaria o mundo com muito maior rapidez. E qual foi o império que chegou rapidamente para destronar a Medopérsia? Justamente Alexandre o Grande, com os gregos, com a fusão do Império Greco-Macedônio. Então, Alexandre, em poucos anos, ele levou a Grécia a conseguir o apogeu mundial, derrotando a Medopérsia. No ano 336,
ele sobe ao trono da Macedônia. Em 334 temos as batalhas de Grânico, depois é de Isso e finalmente é de Galgamela, aonde a Grécia derrota a Medopérsia. Quando a Grécia chega ao poder, no mesmo ano, 331, Alexandre funda a cidade de Alexandria, que, claro, recebeu esse nome em homenagem a ele mesmo, né? Passado algum tempo, ele muda a capital para Babilônia. E no ano 323, com apenas 33 anos de idade, Alexandre morre. Interessante, se você contar do ano 323 a 336, você tem apenas 13 anos. Em 13 anos, ele rapidamente dominou o mundo. Ele chegou no trono e dominou o mundo. E cunhou aquela famosa frase: não existem mais reinos a serem conquistados. Então, as 4 asas desse leopardo fala da velocidade com que a Grécia dominaria o mundo. E em 13 anos, Alexandre se assentou no trono até o dia da sua morte. E morreu muito jovem, com 33 anos. Um outro detalhe do leopardo: ele possuía 4 cabeças. Como é que Isaac Newton interpretou essas 4 cabeças? Isaac Newton escreveu esta obra sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. E essas profecias de Daniel e Apocalipse trazem luz para o nosso estudo. E Isaac Newton, que além de ser cientista, gostava muito de teologia, ele escreveu na página 42 do seu livro. E ele disse assim: a terceira besta, o leopardo, é o reino que sucedeu aos persas, isto é, o império dos gregos. Era como um leopardo, para significar sua ferocidade, e tinha 4 cabeças e 4 asas, para indicar que esse poderio seria dividido em 4 reinos, pois continuou em regime monárquico durante o reinado de Alexandre o Grande, seu irmão Arideus e seus filhos Alexandre e Hércules, dividindo-se então em 4 reinos, de vez que os governadores das províncias, por mútuo consenso, se tinham feito coroar e reinaram sobre as mesmas. E ele menciona então o nome de 4 generais de Alexandre: Cassandro, Licímaco, Ptolomeu e Seleuco. Então Isaac Newton interpretou em sua obra essas 4 cabeças do leopardo como sendo os 4 generais que finalmente vão dividir o Império Greco-Macedônio e vão passar a dominar o mundo: Ptolomeu, Licímaco, Seleuco e Cassandro. Você percebe como a profecia foi oferecendo detalhes que a história veio a interpretar? Nós iremos para um breve intervalo e quando voltarmos, nós iremos passar a compreender o 4º animal. Por que a atenção de Daniel foi chamada para esse animal? Porque esse 4º animal não encontrou-se um paralelo na zoologia, porque ele era terrível, espantoso, 10 chifres. Quem é este animal? Em seguida, vamos estudar mais sobre esse tema. Já já voltamos. Você, quando estuda a Bíblia, você aprende uma figura muito interessante chamada de quiasmo. O que é um quiasmo? É quando um texto é construído e ele caminha para um centro. No centro de Daniel está o capítulo 7. E uma cena do tribunal envolvendo o chifre pequeno é o centro da profecia. É por isso que Daniel quis entender quem era o chifre pequeno. E nós vamos entender na próxima semana quem é este poder. E nós vamos descobrir se tratar de um poder antagônico a Deus. Olá amigos, estamos de volta com Bíblia Fácil no segundo bloco desse capítulo 7 de Daniel,
que é o primeiro capítulo profético que vamos estudar. Se você está nos acompanhando em casa e deseja receber um guia de estudo inteiramente grátis para você acompanhar os nossos temas, você pode ligar para o nosso telefone. O nosso número é 0 operadora 12 21 27 3121 e fazer o cadastro com nossos atendentes. Lembrando sempre que você deve ligar em horário comercial. Se você tem acesso à internet, acesse o nosso blog novotempo.com/Bíblia Fácil. Lá você vai preencher um formulário com os seus dados postais e vamos enviar esta revista inteiramente grátis para a sua casa. E a Novo Tempo pode fazer isso porque os anjos da esperança nos dão esse apoio. Muito obrigado a você que é um anjo da esperança, que está nos assistindo, porque você é que nos possibilita auxiliar as pessoas a compreender um pouco mais do Evangelho. Nós também temos uma Bíblia personalizada justamente sobre o programa Bíblia Fácil. E se você quiser ter acesso a essa Bíblia, você pode adquiri-la. Você vai entrar no site da cpb.com.br ou vai ligar no 0800 979 0606, 0800 979 0606 e solicitar então essa Bíblia. Você pode então ter acesso a esses materiais para ajudar aí no seu guia, no seu estudo, ok? Um outro detalhe interessante é que nós estamos vendo nessa sessão profética de Daniel de que 4 animais eles se levantaram do grande mar. Alguns dizem que esse grande mar aqui do versículo 1 e 2 tem a ver com, versículo 3 melhor, significa o mar Mediterrâneo. E que deste mar surgiram 4 animais. Esses 4 animais estão em paralelo com os metais da estátua do capítulo 2. Assim, o leão alado representa a Babilônia, que na estátua era a cabeça de ouro. O urso representava a Medopérsia, que na estátua eram os peitos e braços de prata. O leopardo com 4 asas e 4 cabeças representava a Grécia, que na estátua era o quadril de bronze. E quando morre Alexandre, o grande líder dos gregos, primeiro a família começa a governar, mas em seguida os generais começam a brigar. E destas brigas, o reino finalmente foi dividido. Isaac Newton, em sua obra, Observações sobre as Profecias de Daniel e Apocalipse, nos diz que essas 4 cabeças representavam os 4 generais que dominaram o reino após a morte de Alexandre. Justamente Ptolomeu, que dominou o Egito, a Palestina e parte da Síria, Cassandro, que dominou a Macedônia, Licímaco, que dominou a Trácia e parte da Ásia Menor, e Seleuco, que dominou em parte da Ásia Menor, parte da Síria e algumas regiões do Oriente. Ou seja, o Império Greco-Macedônio que Alexandre estabeleceu foi dividido pelos seus 4 generais. Essa divisão certamente enfraqueceu o Império. E isto propiciou que o 4º Império surgisse no cenário. Esse 4º Império, segundo o capítulo 2 de Daniel, tinha que ser Roma. E o 4º animal do capítulo 7, que está em paralelo com as pernas de ferro, não foi encontrado para ele um paralelo na zoologia, porque Daniel disse se tratar de um animal terrível, espantoso e que possuía 10 chifres. Por que essa descrição? Por que o texto diz de que esse animal era diferente dos outros animais? Nós vamos ver detalhes agora desse 4º animal que são muito interessantes. Isaac Newton, em sua obra Observações sobre as Profecias de Daniel e Apocalipse de João, na página 56, ele vai dizer algo muito interessante. Olha o que ele diz aqui na página 56. Pelas guerras anteriormente discutidas, o Império Romano do Ocidente, ao tempo em que Roma foi cercada pelos godos, dividiu-se nos seguintes reinos: dos vândalos e álamos na Espanha e África, dos suevos na Espanha, dos visigodos, dos álamos na Galácia, dos burgúndios, dos francos, dos bretões, dos hunos,
dos lombardos de Ravenna. 7 destes são assim mencionados por signos, e ele menciona aqui um outro historiador. Interessante que o próprio Isaac Newton atribuiu esses 10 chifres como sendo 10 reis que se levantariam do Quarto Império. Isaac Newton mencionou 10 desses reis e os historiadores seculares mencionam também 10 reis, e você vai perceber que há uma pequena diferença em alguns impérios. Enquanto Isaac Newton fala dos bretões, os historiadores falam dos anglo-saxões. Enquanto Isaac fala dos hunos, os historiadores falam dos ostrogodos. E enquanto Isaac Newton fala de Ravenna, o reino de Ravenna, os historiadores falam dos érulos. Ou seja, com pequena diferença de povos, Isaac Newton compreendeu de que os 10 chifres desse quarto animal representavam 10 reinos. Agora, que reinos são estes? Nós já estudamos na profecia, já aprendemos aqui com vocês, de que esses 10 reinos são tribos bárbaras, que no capítulo 2 estavam representados pelos 10 artelhos. Então, se a estátua de Nabucodonosor tinha 10 artelhos, o quarto animal do capítulo 7 possui 10 chifres. Você está vendo o íntimo paralelo entre o capítulo 2 e o capítulo 7? Assim, nós podemos concluir de que os 4 animais do capítulo 7 representam os mesmos impérios do capítulo 2. A diferença é que eles trazem agora mais informações. Pois não, amigo? O que é que tem a ver esses símbolos com o Apocalipse? Com o Apocalipse? Com o Apocalipse. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. Dê uma olhadinha para o versículo 2. Podemos ler o 1 e o 2. Qual é a relação desses animais com o livro de Apocalipse? Você que nos acompanha em casa, tome sua Bíblia, Apocalipse 13, vamos ler os versos 1 e 2. E você vai perceber de que os livros de Daniel e Apocalipse, eles devem ser estudados juntos, para você compreender a verdade de Deus. Apocalipse 13, 1, eu leio assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha quantos chifres? 10 chifres. E 7 cabeças. E sobre os chifres, 10 diademas. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de quê? Leão. Você está vendo que os mesmos animais que aparecem em Daniel capítulo 7, aparecem em Apocalipse 13? E esta besta que sobe do mar, ela também possui 10 chifres? Com isso, nós concluímos o seguinte: o quarto animal do capítulo 7 de Daniel é a mesma besta do capítulo 13 de Apocalipse. Entendeu? O quarto animal, o animal terrível e espantoso em Daniel 7, é a besta que sobe do mar de Apocalipse 13. Só que esta besta que sobe do mar em Apocalipse 13, ela tem aqui, diz o verso 2, semelhança com leopardo, com urso e com leão. E lá em Daniel 7, o leopardo representa a Grécia, o urso a Medo-Pérsia e o leão Babilônia. Ou seja, esta besta de Apocalipse 13, ela acumulou elementos dos impérios que vieram antes dela. Alguém perguntou aqui sobre a cultura, acho que foi você que perguntou, sobre a questão da cultura dos povos. Esse quarto poder de Daniel 7, que é o mesmo poder de Apocalipse 13, 1 a 10, ele vai fundir na sua cultura elementos da Grécia, Medo-Pérsia e Babilônia. Mas isso é um estudo mais detalhado para Apocalipse. Por hoje, vamos entender de que os 4 animais do capítulo 7 são a ampliação do capítulo 2. Agora, o capítulo 7 tem algo interessante que nós temos que discutir ainda.
Olha o que diz Daniel capítulo 7, versículo 8 e depois Daniel 7, verso 11. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Verso 11 agora. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o quarto animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Interessante que na visão do capítulo 7, a atenção de Daniel se volta para o chifre pequeno. Quem é esse chifre pequeno? Ele é um poder, porque os 10 chifres representavam 10 reinos também, que vai se levantar depois dos 10 chifres. Então, olhe para a história. Babilônia, representada pelo leão, dominou o mundo de 605 até 539. Chegou a Medopérsia, o urso, 539 a 331. Chegou o leopardo com 4 cabeças e 4 asas, 331 a 168. Chegou o quarto animal, terrível e espantoso. E nós já estudamos aqui no capítulo 2 que Roma dominou o mundo do ano 168 a.C. até 476 depois de Cristo, quando cai Roma Ocidental. E Rômulo Augusto era o último imperador. Você tem que entender que Roma Oriental continuou, porque Roma Oriental tornou-se no Império Bizantino, que vai durar por mais 1000 anos, até a queda de Constantinopla em 1453. Mas em 476, Roma cai. E que quinto poder assume o mundo? Nenhum. Roma foi minada em suas bases por 10 tribos bárbaras. E essas 10 tribos bárbaras estão representadas no quarto animal pelos 10 chifres. Só que enquanto Daniel olhava, entre os 10 chifres, surge um 11º. E esse chifre, diz Daniel, ele tinha olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. Quem é esse chifre com olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência? Isto é um poder que se levantou certamente depois do ano 476 de nossa era, porque foi aí que caiu Roma, certo? Na próxima semana, nós vamos estudar com detalhes e nós vamos identificar quem é esse chifre pequeno. Porque na minha visão, e você que nos assiste em casa, na minha visão, a revelação mais surpreendente do livro de Daniel, ou uma delas, é a identificação do chifre pequeno de Daniel 7. Você, quando estuda a Bíblia, você aprende uma figura muito interessante chamada de quiasmo. O que é um quiasmo? É quando um texto é construído e ele caminha para um centro. No centro de Daniel está o capítulo 7, e uma cena do tribunal envolvendo o chifre pequeno é o centro da profecia. É por isso que Daniel quis entender quem era o chifre pequeno. E nós vamos entender na próxima semana quem é este poder, e nós vamos descobrir se tratar de um poder antagônico a Deus. Por hoje, nós devemos entender de que a profecia é uma verdade, uma revelação que se amplia. E quando eu conheço a profecia, eu entendo o momento da história em que estamos vivendo. E se eu entender o momento em que estamos vivendo, eu estarei cônscio de que Cristo está às portas. Por isso, a atitude mais sábia é colocar a nossa vida nas mãos de Deus e permitir que Ele nos conduza em todos os detalhes. Você ouvirá agora mais uma música. E enquanto nós ouvimos essa música, eu queria convidar você a pedir que o Espírito Santo de Deus continue iluminando sua mente à medida que nós desvendamos os mistérios do profeta Daniel.
Se está vivendo na escuridão, parece que o dia nunca vai chegar. Se o seu passado faz a lágrima rolar, não esqueça, Deus está a te amparar. Se a vida já não faz sentido algum, se amigos se afastaram sem dizer adeus, se alguém te fez chorar, se está em provação, não esqueça, Deus não vai te abandonar. Deus quer te abençoar, tirar a sua dor, te oferecer a paz, fazer você feliz. Deus quer te trazer libertação, confia, Ele vai agir, segure em suas mãos. Se o sofrimento ronda o seu viver, quem sabe a esperança já se foi. Amigo, existe um Deus que cuida de você, que limpa as feridas do viver. Só Cristo traz consolo na aflição, só Ele é abrigo em meio ao temporal. Em Cristo há poder, vitória sobre o mal, descanso em seus braços acharás. Deus quer te abençoar, tirar a sua dor, te oferecer a paz, fazer você feliz. Deus quer te abraçar, trazer libertação, confia, Ele vai agir, segure em suas mãos, confie, Ele vai agir, segure em suas mãos. No levantar e no quedar dos impérios, nos movimentos bélicos, nos impérios que vieram, passaram, Deus está com suas mãos controlando todas as coisas. E esse mesmo Deus que controla a história desse planeta, Ele deseja controlar a sua vida. A profecia revela os fatos que sucederiam ao longo das eras. Nós vamos descobrir, na próxima semana, de que toda a profecia caminha para um momento glorioso, que será o estabelecimento do eterno reino de Cristo. E todos nós estamos sendo convidados a sermos cidadãos nesse reino. Por isso eu e você
podemos fazer a escolha certa hoje, de deixar o Deus do universo controlar também nossas vidas. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, obrigado por sabermos que na condução da história humana, o Senhor tem trabalhado, tem feito de tudo para que um dia estejamos de volta na Tua presença. Suplicamos, Pai, que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre nós, para que Ele nos dê sabedoria e forças para continuarmos nossa jornada. Oramos por todos esses que de aqui em casa nos assistem, em alguma igreja, em algum pequeno grupo, participando desses estudos. Que o Teu Espírito Santo abrace a todos eles e que eles sintam também o desejo de colocar a sua vida no Teu altar, nas Tuas mãos. Continue a nos abençoar à medida que avançamos no estudo do livro do profeta Daniel. E que um dia, quando Tu voltares a esse mundo para estabelecer o Seu reino eterno, que nós possamos todos fazer parte dele. Em nome de Cristo nós choramos. Amém. Obrigado, amigo, pela sua companhia. Na semana que vem, nós vamos voltar a mais detalhes desse chifre pequeno que surgiu do quarto animal. E você se surpreenderá com as revelações de que o livro de Daniel guarda para mim e para você. Eu espero por você na próxima semana. O Barbosa, citando esse documento, que é um formulário de condenação húngaro, diz no parágrafo 5º: confessamos que o Santíssimo Padre deve receber as honras divinas, como ante o próprio Cristo. E no parágrafo 11º, confessamos que o Pontífice Romano tem o poder de alterar as Escrituras, acrescentá-las ou diminuí-las, segundo a conveniência dele.